noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa palestra. Me chamo Isabela Maria, eu sou mestre e doutoranda em Entomologia e Conservação da Biodiversidade pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Tenho mais de 6 anos de experiência trabalhando com inseticidas botânicos, com plantas, especificamente inseticidas do cerrado. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o uso de biopesticidas no manejo integrado de pragas. Bom, quando nós falamos em sustentabilidade agrícola, o primeiro ponto incontornável é o crescimento populacional, Então, nós somos quase 8 bilhões de pessoas hoje e chegaremos a 10 bilhões antes de 2050. Cada novo habitante pressiona a produção de alimentos, fibras e de energia. E para suprir essa demanda, nós ampliamos áreas agrícolas, intensificamos e aplicamos insumos em escalas sem antes precedentes. E esse modelo, ele cobra um preço alto. A expansão de fronteiras agrícolas ela é a maior causa direta de desmatamento nos trópicos, fragmenta os habitats, acelera a perda de biodiversidade e libera grandes volumes de carbono. E dentro das lavouras, o uso massivo de fertilizantes, pesticidas, contaminação do solo, água e ar acaba comprometendo serviços ecossistêmicos e gera passivos ambientais, que têm um custo real que reflete, que ainda não se reflete no preço final dos alimentos. E claro, o uso de toda essa tecnologia de aplicação é uma necessidade real que nós ainda temos para que a gente possa ter uma produtividade agrícola que supra a necessidade da nossa população. Então, a gente tem aí um paradoxo claro, Nós precisamos de mais produção, mas o próprio sistema que sustenta essa produção, ela ameaça o capital natural que depende dela. Então, o resultado é um cenário aí de insegurança alimentar crônica, agravado por outros fatores externos, como, por exemplo, a volatilidade climática, Ondas de calor, secas intensas, eventos extremos já reduzem os rendimentos agrícolas e desestruturam aí as nossas cadeias de abastecimento. Tem até previsões muito interessantes que mostram como áreas que hoje, por exemplo, são grandes produtoras de soja, eventualmente não serão no futuro. Áreas que são hoje grandes produtores de trigo podem não ser no futuro. Principalmente na Europa, a gente vê que os locais, os tipos de cultivo que cada região produz podem mudar, irão mudar e muito nos próximos anos. Então, a questão central aqui é como produzir o suficiente sem esgotar os recursos que garantem essa produção a longo prazo. E é nesse ponto que a gente entra com estratégias como o manejo integrado de pragas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os biopesticidas que vão entrar como alternativas viáveis, buscando equilibrar a produtividade e a conservação. Bom, e qual é o panorama atual do manejo de pragas? Hoje, o manejo de pragas na agricultura brasileira e na agricultura mundial continua ancorado majoritariamente em agrotóxicos sintéticos. Se a gente for fazer uma comparação, existe uma proporção de aproximadamente 60% do uso de produtos sintéticos e 40% do uso de produtos que nós chamamos de orgânicos. Então, para contextualizar, o Brasil já é isoladamente o maior consumidor mundial desses insumos. Ele supera a China e os Estados Unidos somados hoje. E é claro que, tanto para o uso de sintéticos quanto para o grande volume de sintéticos usados no Brasil, existe uma causa, não é por acaso. Então, os sintéticos ainda hoje são produtos que são mais baratos de serem produzidos, que têm um bom custo-benefício, têm uma excelente eficiência em campo e, sem eles, nós perderíamos cerca de 70% de toda a nossa produção agrícola. Da mesma forma, o Brasil é o que mais usa esses produtos no mundo, mas isso se deve às suas necessidades geográficas. É um país quente, atacado por pragas o ano inteiro, é um país muito grande, então isso justifica o grande volume de inseticidas sintéticos. Mas é claro que isso
tem um custo social, um custo ambiental, e a pressão social para que os nossos produtores usem cada vez menos produtos sintéticos é uma realidade que pode ser traduzida, por exemplo, na situação que ocorreu ainda em janeiro de 2025, onde a China suspendeu a compra de soja de 5 tradings brasileiras após detectar aí níveis de pesticidas acima do limite. Tá? O embargo veio de um parceiro que absorve mais da metade das exportações de soja do Brasil e expôs, assim, de maneira muito concreta, o risco comercial de manter altos níveis de resíduo químico na produção. Esse episódio ele deixou muito claro, né, a pressão que existe hoje por alternativas sustentáveis. Governos, compradores internacionais e até fundos de investimento já passaram a exigir comprovação de boas práticas, de certificação de baixo resíduo e a adoção de controle biológico. Nesse cenário, estratégias como o manejo integrado de pragas, uso de feromônios, microbiológicos, botânicos, de RNA, deixam de ser uma opção, né, e passam a ser uma condição para garantir mercado e reputação. Em síntese, né, se a gente for pensar, a predominância de sintéticos, mais uma vez, ele cria esse paradoxo. Elas sustentaram ganhos de produtividade nas últimas décadas, mas agora se converteram em um gargalo técnico, ambiental e econômico. Então, nós precisamos quebrar essa dependência antes de novos embargos, ou o próprio colapso, né, da eficácia química vai nos deixar completamente despreparados. E no meio dessa necessidade, né, no meio dessa necessidade de reinvenção, surgem os biopesticidas, que são uma alternativa viável, talvez não para substituir os inseticidas sintéticos, né, mas para complementar o uso dos inseticidas sintéticos dentro do que a gente chama de manejo integrado de pragas, que é um método para o controle de pragas agrícolas que vai aí prezar pelo uso de diversas técnicas diferentes, pelo monitoramento das pragas e por uma postura que não vai prejudicar o ecossistema. Então, o que são os biopesticidas? Aqui a gente tem um diagrama que vai resumir, tá, a abrangência desse termo. Basicamente, todos os biopesticidas são pesticidas que têm uma origem bio, uma origem natural. Então, na primeira coluna em azul, nós estamos falando de agentes biológicos de controle, tá? Aqui a gente fala especificamente quando a fonte são organismos vivos empregados contra as pragas. E elas vão se separar em dois grupos: microbiológicos, tá? Que são micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus e nematóides, e dependendo do alvo, tá? Elas podem atuar como acaricidas, fungicidas, bactericidas, inseticidas ou até nematicidas. Por exemplo, a gente tem o Bacillus thuringiensis, que age como inseticida, o Metarhizium, que pode também funcionar como um fungicida contra carrapatos, e o vírus NPV, que são inseticidas altamente específicos. Nós também temos os macrobiológicos, tá? Que vão entrar como inimigos naturais que são ali visíveis a olhos nu. Então, por exemplo, a gente tem joaninhas, crisopídeos, nós podemos citar ácaros predadores, tá? Joaninhas também são predadoras, crisopídeos também são predadores, vespas, tá? Também predadores, e os parasitoides, que são insetos, tá? Que vão afetar o ciclo daquela praga, ovipositando, por exemplo, dentro de uma praga agrícola, tá? E impedindo que o ciclo se complete. Eles podem ser classificados como, de forma genérica, né, como agentes biológicos de controle. Esse é mais especificamente o que nós falamos quando nós falamos de controle biológico. Nós estamos falando de macrobiológicos de forma geral. Porque eles vão atuar ali na predação ou no parasitismo que vai acontecer diretamente no campo.
Já na segunda coluna, na coluna verde, tá? Nós temos as substâncias químicas naturais. São moléculas, tá? Que a gente vai extrair ou vai usar a natureza como inspiração, mas a gente não vai ter ali a participação de qualquer organismo vivo inteiro. Então, a gente vai dividir o grupo das substâncias químicas em dois subgrupos, que são os bioquímicos, tá? Que incluem reguladores de crescimento, que vão ali interferir na muda, no desenvolvimento, na reprodução do inseto, e ativadores de plantas, que vão estimular a defesa natural da cultura. Tá? A gente tem um exemplo fácil, clássico, né, que é o regulador de crescimento, que vai inibir a síntese da quitina, impedindo a muda das lagartas. Nós temos os semioquímicos, tá? O segundo grupo, né, no caso, são os semioquímicos, que são substâncias que vão afetar a comunicação entre os insetos, entre os organismos ali. E o principal são os feromônios, tá? Usados para monitoramento da população, principalmente para confusão sexual das pragas, como mariposa da maçã ou broca do café. Então, quando a gente fala biopesticida, nós não estamos falando só de bacilos, nós não estamos falando só de NIM, nós estamos falando de um espectro ali, né, que vai do inimigo natural, que pode ser liberado em uma determinada quantidade ou em uma molécula isolada, que engana o inseto pelo olfato, até de uma substância química extraída de uma fonte natural, tá? E no caso, né, nesses casos é importante entender sobre a taxonomia, sobre o modo de aplicação, né? E os desafios próprios de cada tipo de biopesticida. Então, para que cada classe de biopesticida, né, fique um pouco mais claro, a gente vai ver um pouquinho sobre eles individualmente. Especificamente nesse slide, a gente consegue ver uma comparação entre botânicos e feromônios semioquímicos, né, que são as duas classes de origem química, tá? Então, os botânicos, eles vão ser ali os inseticidas que a gente obtém diretamente das plantas e dos metabólitos secundários das plantas. O que é isso? As plantas elas vão ali possuir o seu metabolismo primário, que é aquele que vai cuidar de todas as atividades indispensáveis da planta, como a fotossíntese, a respiração, para que ela se mantenha viva, e o metabolismo secundário, que vai atuar especificamente em situações de estresse, por exemplo, o ataque de um inseto, falta de água. Então, esse metabolismo secundário ele pode acabar gerando a produção de substâncias químicas que afetam o inseto negativamente. Inclusive, daí vem toda a primeira geração de inseticidas sintéticos. A gente tem 3 exemplos clássicos, né? O NIM, que é rico em azadiractina, que vai atuar como um antialimentar, como um regulador de crescimento, mas de forma geral, ele tem vários usos, ele afeta o inseto de várias formas e ele ainda está sendo estudado. Hoje ele é a principal fonte de inseticidas botânicos no Brasil, tá? A rotenona, que é ali extraída das raízes de leguminosas tropicais e vai agir mais como um inseticida de contato. E extratos de cítricos, tá? A gente vê esses inseticidas botânicos principalmente na forma de óleos essenciais, tá? Que vão ter ali uma ação repelente, uma ação inseticida, mais suave. Eles geralmente têm uma facilidade maior, tá? Esses óleos essenciais na sua regulamentação. Bom, alguns dos vantagens dos inseticidas botânicos são, de forma geral, tá? De forma geral, mas cada caso é um caso, uma baixa toxicidade em relação ao homem e um desaparecimento mais rápido no meio ambiente, que pode, inclusive, ser uma desvantagem em alguns aspectos. No caso do desaparecimento mais rápido no meio ambiente, a vantagem é uma menor toxicidade, né? Ele fica menos tempo ali, então ele tem menos tempo para contaminar o ambiente e reduzindo resíduos nos alimentos. Por outro lado,
o fato de ser um produto natural vai fazer com que ele tenha mais variabilidade entre lotes, por exemplo. Você depende de toda uma fazenda que vai produzir de forma padronizada NIM, ali os citros que você vai utilizar. E o fato de você depender, né, da produção individual desses organismos vai causar uma maior variabilidade entre os lotes, principalmente, por exemplo, se acontecer uma geada, se acontecer algum problema na tua fazenda, que vai causar uma variabilidade, né, mais uma vez, entre produções anteriores e essas produções que foram afetadas por eventuais problemas climáticos. E também, como eu falei, né, essa persistência limitada, ela vai fazer com que a gente tenha que ter aplicações mais frequentes, uma padronização mais rigorosa, o que também pode encarecer o uso do produto. Do outro lado, né, nós temos os feromônios e os semioquímicos, que, como eu falei, são moléculas de comunicação entre os insetos. No campo, as duas principais formas de usar são para armadilhas, no monitoramento desses insetos. Então, vocês vão ver, provavelmente em outras palestras, né, se vocês continuarem estudando sobre o manejo integrado de pragas, que um dos pontos mais importantes deste sistema, né, do MIP, é o monitoramento recorrente dos insetos, para você entender ali qual que é a população da tua praga e para saber o momento exato de entrar com a aplicação de algum produto, de entrar com o controle do inseto. Então, esses feromônios são muito úteis, tá? Para algumas espécies de insetos, para a gente estar realizando um monitoramento, contar os machos ou contar as fêmeas, mas na verdade, principalmente os machos, né? E decidir se vale a pena tratar aquela área ou não. E outro uso também é o da confusão sexual, né? Liberando o feromônio da fêmea para impedir que os machos encontrem parceiras, porque eles vão correndo ali para a fonte do feromônio, ou atraentes alimentares, né? Os cairomônios, para desviar, né, pragas da cultura principal. Então você aplica a área em um local longe da tua cultura para que os insetos vão para lá e não se alimentem na tua cultura de interesse. Algumas das vantagens são que eles têm uma especificidade muito alta, tá? Que vai proteger de inimigos naturais, caso eles estejam ali, tá? E vai possibilitar ali um monitoramento preciso, tá? Com pouquíssimo impacto ambiental. Já quando a gente vê ali os lados negativos, né? A gente fala de uma instalação e uma reposição periódica, né, que vai ter um custo maior e que vai ser sensível ao clima, como por exemplo, não precisa ser chuva, a gente pensa em calor excessivo, a gente pensa em vento, todas são coisas que vão afetar ali os feromônios. E uma demanda de um monitoramento contínuo para poder usar essa estratégia, tá? Então, de forma sintética, os botânicos ali fornecem uma barreira química de base vegetal, enquanto os feromônios eles vão oferecer uma barreira comportamental. E ambos ali eles podem ser combinados no manejo integrado de pragas para reduzir o uso de produtos sintéticos, sempre usando um e o outro como aliado, tá? Para preservar a eficácia de todas as ferramentas integradas no longo prazo. O segundo grupo, e provavelmente o grupo mais uma maior expansão, tá? Nos últimos tempos, é o grupo de microbiológicos, tá? Biopesticidas microbiológicos. Como eu falei, são os produtos que vão conter os micro-organismos vivos e capazes de infectar ou parasitar, enfim, competir com pragas-alvo. Então, primeiro, tá? A gente vai ter ali alguns exemplos clássicos desses micro-organismos, que, de novo, podem ser bactérias, podem ser vírus, todo tipo de micro-organismos. Então, primeiro ali, Bacillus thuringiensis, ou simplesmente BT, vai ser uma bactéria que produz cristais proteicos tóxicos, tá? Principalmente lagartas de lepidópteros, tá? Larvas de mosquitos e alguns besouros, tá? Mas que é totalmente inofensivo para vertebrados. O BT ele foi o primeiro bioinseticida registrado no mundo e ele continua base para assim inúmeras formulações comerciais, tá?
A Beauveria baciana é um fungo entomopatogênico. É um fungo entomopatogênico, né? E os seus esporos, eles aderem ao tegumento do inseto, eles vão germinar e penetrar tomando o corpo do inseto. E isso vai levar, né, inevitavelmente, à morte por septicemia. A gente tem também o Metarhizium, que vai funcionar de uma maneira parecida, tá? Só que contra percevejos, gafanhotos e até carrapatos. E por fim, o vírus NPV, tá? Que é altamente específico. Cada estirpe vai controlar basicamente uma única espécie de lagarta, como é a Spodoptera, tá? E aí a gente tem algumas vantagens para usar os microbiológicos, tá? Eles têm uma alta especificidade, então eles vão poupar qualquer tipo de inimigo natural, qualquer tipo de polinizador, qualquer tipo de inseto que não seja do seu interesse. Eles têm uma baixa toxicidade ao aplicador e também ao ambiente, tá? E eles têm uma compatibilidade com o MIP, tá? Nós podemos alternar eles, tá? Ou misturar com outras ferramentas, inclusive químicas e seletivas, tá? Já se a gente for olhar ali para as desvantagens, né? A gente tem uma ação lenta. E o que isso quer dizer? Se o inseticida sintético ele pode derrubar pragas em horas, né? Ele pode matar uma lagarta em horas. O fungo ali, o vírus, está conduzindo um processo biológico ali, né? O fungo ele vai precisar crescer, né? Ele vai precisar tomar o corpo. Então ele vai precisar de dias ali para estar completando um ciclo infeccioso. Já a questão da estabilidade, né? A gente tem uma sensibilidade muito grande para temperaturas altas, raios UV, pHs extremos, que vão poder ali inativar os esporos ou qualquer partícula viral e vão exigir uma armazenagem refrigerada ou formulações protetoras. E em terceiro ponto, né, mas não menos importante, que é um problema inclusive generalizado para todos os biopesticidas, é a produção em escala industrial, que é desafiadora. A gente precisa de bioreatores, controle de contaminação, padronização dos lotes, e tudo isso encarece o produto final. Inclusive, um grande ponto, né, em relação a biopesticidas, né, é a produção em farm, né, que ainda é um problema, porque às vezes a gente acha que é simples conduzir uma produção em farm, na própria fazenda desses produtos, mas, como a gente falou, manter a asepsia de bioreatores, né, a padronização dos lotes é algo bastante metódico, é algo que pode ser muito complicado. E caso você não faça isso, a qualidade do produto não vai ser a mesma. Então, mesmo conforme as normas de resíduos ficam mais rígidas e a resistência dos inseticidas químicos se ampliam com o longo do tempo, os microbiológicos, como eu falei, eles ganham ali um espaço como um pilar dentro dos biopesticidas e um grande auxiliar do manejo integrado de pragas, sendo uma uma das principais frontes dos biopesticidas que tem crescido nos últimos anos. Eles e o controle biológico com os agentes macrobiológicos, né, que eu citei. Agora, quando nós falamos de inseticidas à base de RNAi, nós estamos falando sobre a categoria mais recente dos biopesticidas, tá? Qual que é o princípio? O silenciamento gênico, tá? Então, nós temos ali fornecedores de fragmento de RNA, tá? De fita dupla, que a sequência é complementar a um gene essencial da praga. Então, dentro do inseto, a maquinaria de interferência do RNA ele vai cortar o gene alvo e ele vai interromper as funções vitais, tá? O que vai levar à morte ou à esterilidade. Nenhum outro grupo de produto agrícola ele vai atuar tão especificamente como o RNAi. Então a gente tem
o exemplo ali contra Leptinotarsa, tá? O besouro do Colorado, que é a primeira formulação em spray que foi aprovada nos Estados Unidos. A gente também tem ali o exemplo do milho Smart Stacks Pro, que vai combinar BT com RNAi para controlar lagartas da raiz do milho, tá? E reduzir ali falhas que já são observadas no BT isolado. A gente também tem algumas pesquisas avançadas que vão testar o RNAi contra a lagarta elasmo, tá? E vão visar ali cultivos de algodão e soja. E, né, a gente pode começar a citar agora algumas vantagens, tá? Como a alta especificidade, que ela não vai atingir apenas o gene da praga-alvo, tá? Quer dizer, ela vai atingir apenas o gene da praga-alvo e vai poupar de novo inimigos naturais polinizadores. Como eu disse, a especificidade, ela é uma vantagem já de agentes biológicos, ela é uma vantagem de agentes, né, principalmente microbiológicos, mas não há nada tão específico quanto o RNAi. A gente tem a ausência de resíduos tóxicos, porque são moléculas de RNA que vão se degradar rapidamente no solo, tá? Em água ou no próprio inseto. A gente tem uma alta compatibilidade com o MIP também, porque pode ser integrado com armadilhas, biológicos, químicos seletivos, retardando a resistência desses insetos. E a gente tem, infelizmente, também as desvantagens. Então, a gente tem uma instabilidade ali com a UV, tá? E com luz solar, tá? Porque a luz solar e as enzimas, elas vão se degradando. Elas precisam de fórmulas de aplicação, tá? De formulações, na verdade, muito específicas e que protejam esse RNA, o que também vai encarecer o custo, né? Porque a entrega e o custo da formulação, ela é um bem essencial para o uso de RNA. E colocar o RNA dentro do inseto vai exigir partículas de argila, lipossomas ou um spray de alta carga que vai encarecer o produto. Por fim, a gente tem ali uma regulamentação complexa. Órgãos ambientais, tá, ainda discutem como classificar o RNAi, tá? Como, né, biopesticidas de forma geral, organismos geneticamente modificados ou como um insumo biológico, tá? Porque como eu falei, ele é o tipo de biopesticida ali mais recente, então a regulamentação é igualmente recente e cada classificação vai alterar requisitos para registro, rastreabilidade, rotulagem, por aí vai. Então, se a gente for resumir tudo, tá? O RNAi ele vai representar ele é ali o próximo salto tecnológico que a gente tem para o controle de pragas. Ele vai oferecer uma precisão cirúrgica, onde os químicos e os biológicos convencionais falham. Mas o sucesso comercial ele vai depender completamente da simplificação regulatória e de resolver problemas de formulação para que a gente tenha estabilidade na hora de aplicar, tá? Para que saia realmente do laboratório e chegue aos produtores com um custo viável. Agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, sobre cada tipo de biopesticida, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a participação deles no mercado, né, e sobre a regulamentação deles. Então, o gráfico que eu peguei aqui para vocês, ele é uma fotografia, tá, mais recente do mercado brasileiro hoje, tá, sobre os biopesticidas. A gente tem ali 785 produtos registrados no mapa, tá? E o número vem crescendo cerca de 15% ao ano, como eu falei. Apesar de ser um produto muito recente, a gente já tem ali uma proporção de 60 para 40%. Então, vocês podem perceber ali que a fatia de 69%, a fatia azul, tá? São basicamente micro-organismos, tá? Hoje, como eu falei, são os mais usados, principalmente bacilos, tá? E fungos entomopatogênicos e o vírus NPV que eu citei.
Esse predomínio, tá? Ele reflete o quê? São 2 décadas de pesquisa pública em microbiologia agrícola, tá? E o fato desses agentes terem caminhos regulatórios muito mais consolidados também. Uma coisa que se difere em relação aos inseticidas botânicos, por exemplo, que ainda tem muito choque com os inseticidas sintéticos, pelo fato principalmente de ambos terem origem química, tá? Em amarelo, a gente tem ali 12% que correspondem aos macro-organismos, tá? Ou seja, inimigos naturais que são comercializados vivos, tá? Vespas, parasitoides, ácaros, crisopídeos. E o uso ele cresce principalmente na fruticultura de exportação, mas ainda esbarra em logística, tanto para produzir esses indivíduos vivos, tá? Quanto para aplicar. Os drones, inclusive, eles têm sido uma tecnologia que tem sido aplicada recentemente no controle biológico de pragas e ele tem facilitado bastante a aplicação pontual, tá? E recorrente desses indivíduos. Mas no Brasil, nos últimos 5 anos saiu uma pesquisa recente da Embrapa, que se eu não me engano foi um salto ali de 45% no uso de controle biológico de pragas no Brasil nos últimos 5 anos. Então, o uso de macro-organismos também é um mercado que tem crescido muito. Em 6,1% a gente tem os semioquímicos, tá? Feromônios que eu falei que são para monitoramento e confusão sexual. E é um número pequeno, mas é porque eles são produtos com alto valor agregado e eles são produtos que são usados principalmente, como eu falei, para repelência, né? E ao mesmo tempo monitoramento. Então, eles não são produtos que são usados diretamente para eliminar uma praga. E por fim, né, em vermelho, a gente tem ali os bioquímicos, 12,5% aproximadamente, que são ali, né, os inseticidas botânicos, né, vão atuar como reguladores de crescimento, ativadores da planta, extratos botânicos, né, e essa classe, ela tem uma tendência também a acelerar muito nos próximos anos, tá? Graças a novas rotas de extração e de microencapsulação. Porque assim como o RNAi, por exemplo, é um produto que depende altamente das suas formulações. O que acontece? Como ele também tem aquela origem bio, né? Ele vai precisar, como ele tem uma rápida degradação, ele vai precisar de uma formulação que vai permitir a estabilidade desse produto, que vai permitir que ele dure mais no meio ambiente e que vai permitir que ele também tenha um tempo de prateleira maior, tá? Porque o que acontece? Esses produtos geralmente duram muito menos que os inseticidas sintéticos. Então, a formulação aí, o microencapsulamento, nanoencapsulamento, a própria formulação é chave para que a gente tenha um mercado de inseticidas botânicos aumentando aí nos próximos anos. Em relação à regulamentação, eu acho que é indispensável aqui, né, que a gente vá citar a lei dos bioinsumos, que é muito recente, né, e que vai aparecer aí no Brasil para destravar ainda mais o mercado. Ela criou ali uma política nacional de bioinsumos, tá, que estabelece metas e redução da dependência de sintéticos, tá, e simplifica o registro de produtos de baixo risco, um comportamento que já era padrão em mercados como o europeu. E americano também, né? E vai principalmente melhorar a vida dos microbiológicos e dos botânicos. Principalmente porque, por exemplo, os botânicos, como eu falei, eles eram regulamentados junto com os sintéticos, o que gerava uma série de transtornos para produtos que, no geral, tinham baixo risco, né? Tem baixo risco. A lei, né, essa nova lei dos bioinsumos, ela também ali autorizou a produção on-farm com a supervisão técnica, o que vai reduzir o custo para produtores de micro-organismos, né? Então, em outras palavras, ela vai regular de forma diferenciada agora de outros tipos de pesticidas, tá? Quem já domina ali quase 70% do mercado, né? Os micro-organismos. Mas ela também vai abrir portas para
que semioquímicos e bioquímicos ganhem mais espaço e possam diversificar ali o seu portfólio, porque a maior parte do mercado hoje de bioquímicos, por exemplo, é dominada pelo NIM. Então, se a gente olhar para esse anel, né, a gente vai enxergar mais do que números. Muito mais do que números. A gente tem aí um setor que está em plena expansão, que está se impulsionando por uma inovação tecnológica, querendo ou não, o surgimento de novas formulações, de novas tecnologias de aplicação é muito favorável para todo tipo de biopesticidas, né, que tem uma sensibilidade maior, por fato de não ser uma molécula química isolada, sintética. E agora a gente está ancorado em um arcabouço legal próprio e favorável. Então, qual que é o desafio, né? E a oportunidade também? Tá ali em a gente conseguir equilibrar essa curva de crescimento, essa curva com qualidade, com rastreabilidade. A gente precisa ali de assistência técnica para que cada um desses tipos de biopesticida, né, ele cumpra o seu papel na agenda da sustentabilidade agrícola. Mais uma vez, a ideia não é substituição. Quando a gente fala de manejo integrado de pragas, a gente fala ali do uso conjunto de várias técnicas de manejo. Bom, e para resumir, né, falando de desafios e limitações atuais, que eu já citei um pouco anteriormente, né, a gente tem aí a adoção, coisas que dificultam a adoção em massa dos biopesticidas, tá? Vamos falar um por um. A vida útil e a estabilidade dos produtos, né? Muitos bioinsumos, eles contêm ali organismos vivos, moléculas sensíveis, e todos eles sofrem, né, com temperatura, com luz, com pH. Então, um lote mal armazenado faz com que o teu produto chegue morto no campo. E se ele chegar morto no campo, né, você gastou ali o seu dinheiro à toa. O produtor vai aplicar e vai culpar o produto, sendo que o problema ali foi em toda a logística de transporte, de armazenamento, de refrigeração e por aí vai. Então, resolver isso, né, exige o quê? Formulações protetoras, cadeia de frios, treinamento logístico, um custo, né, que exige uma produção especial, um grupo de pessoas especialmente tecnificadas para poder manter ali a qualidade de produto, que é algo que não cabe ainda no bolso de pequenos fornecedores. Segundo, escalabilidade industrial. Fermentadores de 10.000 litros, salas limpas, liofilizadores, encapsuladores, infraestruturas caras que são dominadas por poucas empresas. A gente tem aí startups acadêmicas que têm uma boa pesquisa, mas que não conseguem entregar tonelagem, né? Uma grande quantidade para grandes produtores. Sem escala, não tem como você produzir qualquer tipo de produto que não fique caro por hectare, cujo preço não seja caro por hectare. E o químico sintético, né, nessa brincadeira, acaba sendo mais interessante para o produtor. Então, é um problema que a gente tem que lidar. A gente precisa ali de parcerias público-privadas, linhas de crédito específicas para produtos biológicos, senão a gente vai continuar com uma produção artesanal. Terceiro, resistência cultural no uso, tá? Essa é uma resistência que ela é mais por parte dos produtores, tá? Que querendo ou não já estão acostumados a práticas que funcionam, né? Se você tá ali há décadas, né, há vários e vários anos usando o mesmo produto e ele funciona, então é óbvio que você vai ficar receoso em mudar por outro produto que pode inclusive acabar sendo um pouco mais caro, né? Então, o biopesticida ali que vai demorar mais para agir, né, pode gerar uma ansiedade na aplicação do produto, né? O que a gente tem ali em contrapartida é a pressão social para que esse produto seja usado. E assim, tem outros pontos, né? As bulas, às vezes, elas vão recomendar horários específicos, umidade, equipamento, diferente de um pulverizador padrão. Então, se não houver demonstração no campo, mais uma vez, técnicos que possam ajudar o produtor, tá? A cultura de os inseticidas sintéticos, de unicamente o uso de inseticidas sintéticos,
ela vai continuar existindo com força. E por fim, né, a gente tem a falta de assistência técnica, que assistência técnica é o problema que eu citei ali nos 3 pontos acima. Sem o engenheiro agrônomo atualizado do lado, né, o produtor não vai saber qual isolado de bacilos aplicar, não vai saber a dose, não vai saber o período de carência. Cooperativas, revendas que ainda vendem biológicos como se fossem os genéricos, sem suporte pós-venda. Então, o resultado final é o quê? A gente tem a falha, né, de controle de uma determinada praga, o que vai causar um descrédito no produto. Então, a gente só consegue inverter esse quadro com capacitação continuada e inclusão, né, de bioinsumos em programas oficiais ali. Claro, né, que essa é uma realidade que já tem mudado, né, nos últimos anos. A ciência avançou, o mercado reage, você tem mais logística, mais escala, mais cultura, você já tem vários produtos biopesticidas sendo produzidos em larga escala, você não à toa, né, que sai ali a lei de bioinsumos, mas se a gente quiser que estes produtos deixem de ser um nicho, que eles ocupem a maioria, tá? A gente ainda tem muito caminho para andar. Então, gente, para encerrar, né, eu acho que tem ali 2 pontos essenciais que a gente precisa sublinhar. O primeiro é que os biopesticidas eles não são uma solução única, tá? Eles integram um sistema que é mais inteligente de produção, tá? No qual a gente pode colocar ali monitoramento, resistência de plantas, rotação de culturas, manejo integrado, todos esses pontos eles têm que caminhar juntos. E quando você usa eles de forma estratégica, eles vão reduzir uma pressão química, que tem várias desvantagens, como a resistência de pragas ao longo do prazo, ao longo do tempo, e vão prolongar a eficácia, inclusive, desses produtos sintéticos e de outros insumos, para que a gente atinja ali um mercado que tem altas exigências por demanda, tem altas exigências por produtos com baixo resíduo. E o segundo ponto é que a entomologia ela é chave para transformar essas ferramentas em resultado no campo. Só quem vai entender da biologia da praga, com o ciclo, com seus inimigos naturais, com seu comportamento, vai conseguir posicionar um biopesticida na estratégia adequada. Em outras palavras, tecnologia sem conhecimento não vai gerar controle, tá? Só frustração de um produto mal aplicado. Então, a mensagem final é: invistam em inovação, tá? Tanto quanto em capacitação entomológica. Só assim que a gente vai conseguir, de fato, uma agricultura produtiva, uma agricultura competitiva e, sobretudo, que seja sustentável ao longo do tempo. Bom, essa foi a minha palestra. Eu espero que tenha sido construtiva, eu espero que vocês tenham adquirido informações que tenham sido relevantes para vocês. Espero ter atualizado vocês um pouco sobre o mercado atual, né? Sobre as novas tecnologias que têm saído e aumentado, expandido os horizontes de vocês. Caso vocês precisem de algum material, queiram mais informações, tá? O meu e-mail tá aí na tela. E eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham no assunto. Bom evento a todos!